determine os pontos críticos da função, né? E classifique-os. Então, vamos lá. A função do item f é dada por z igual a y à quarta, mais 4x² y, menos 4x² menos 8y². Não está escrito f de xy, né? Tá certo? Mas aqui a gente sabe que é uma função de duas variáveis, o x e o y são livres e o z depende de x e y. Então, esse z aqui é o f. Isso aqui é um f de xy, uma função de xy. Tá? E quais que são os pontos críticos? Como é que eu faço para achar os pontos críticos de uma função? O gradiente igual a zero, né? Então, os pontos críticos são os pontos x, y, né? Tais que o gradiente de f calculado em xy é o vetor nulo, né? Então, vamos lá. Quem que é a derivada da f em relação a x? Quanto dá? Dá 8xy menos 8x, tá certo? E acabou. E a derivada da f em relação a y? Isso aqui vai dar 4y ao cubo mais 4x². Aqui dá 0 e aqui dá menos 16y, né? Tá? Então, os pontos críticos são os pontos que anulam as duas simultaneamente. Tá? Então, eu vou resolver o sistema 8x vezes y menos 1 igual a 0 e 4x ao cubo, 4y ao cubo, mais 4x... Posso dividir tudo por 4? Tá, pode, né? Então, já vou dividir aqui. Vai ficar y ao cubo, né? Se isso é 0, dividido por 4 também é. Então, fica y ao cubo mais x ao quadrado menos 4y igual a 0. Por onde vocês vão começar? Da primeira, eu posso tirar que ou x é 0 ou y é 1. Né? E aí eu vou substituir cada uma dessas possibilidades na de baixo. Tá? Daqui, então, sai que ou x é 0 ou o y é 1. Tá? Então, primeiro eu vou fazer se o x for 0. Substituindo na de baixo, eu vou ficar com y ao cubo menos 4y igual a 0. Posso cortar o y? Não corta. Aí eu vou trocar por y ao quadrado menos 4 igual a 0. E daqui eu tenho 3 possibilidades, né? Ou o y é 0, ou o y é 2, ou o y é menos 2. Então, eu tenho 3 pontos. Eu vou chamar de P1, é o x igual a 0, y igual a 0. O P2, o x é 0, o y é 2. E o P3 é o 0 menos 2. Tá bom? Aí, a outra possibilidade é y igual a 1. Se o y é igual a 1, eu substituo aqui nessa equação, vai ficar 1 mais x² menos 4 é igual a 0. Que é equivalente a x ao quadrado menos 3 é igual a 0. Então, tem dois valores também. Eu tenho x igual a raiz de 3
e x é igual a menos raiz de 3. E consegui mais 2 pontos. Eu vou chamar de P4, que é o raiz de 3, 1, e o P5, que é menos raiz de 3, 1. Tudo bem? Bom, todos esses são pontos críticos. E agora, como é que a gente faz para classificar? Eu tenho que calcular o esse-ano da função e substituir os valores de cada um desses e ver o que acontece. Tá bom? Então, como é que é? Para calcular o esse-ano, eu tenho que derivar de novo aqui, né? Del 2f del x2 dá quanto? Dá 8y menos 8. A mista, a derivada de ordem 2 mista, del x, del y ou del y, del x, tanto faz, é a derivada desta em relação a y, que dá 8x, e também é a derivada desta em relação a x, né? Tem que dar igual, tá? E daqui eu também tiro a segunda derivada de f em relação a y duas vezes, dá 12y², aqui dá 0 e aqui menos 16. Tudo bem? Então, aquela matriz, eu vou escrever aqui, o h de xy é o determinante que tem esta derivada segunda aqui, nesse cantinho da direita, cantinho esquerdo superior, é o 8y menos 8. As duas mistas vêm aqui. E aqui é 12y² menos 16. Tudo bem? Esse é esse ano. O que diz o critério? Vocês lembram? O critério diz que nos pontos em que os pontos críticos que tem esse ano negativo, eles são pontos de Cella. Se o esse ano num ponto for positivo, num ponto crítico, se o esse ano for positivo, aí você vai ter que olhar a concavidade, o del 2f e del x2, que é esse cantinho aqui. Se for positivo, é mínimo local. Se for negativo, é máximo local. Tá? Tudo bem? Isso aí a gente viu na aula passada. Mas vamos ver agora como é que ficam nesses pontos. Quanto dá o h de 0, 0? H de 0, 0 é só substituir aqui. Dá menos 8, 0, 0 e menos 16. Isso aqui, não precisa fazer a conta. É positivo ou negativo? É positivo. E a derivada segunda, del 2f, del x2, nesse ponto? Dá menos 8, que é negativo. Aí a conclusão é que 0, 0 é ponto de máximo local, porque a concavidade está para baixo, tá? Ponto de máximo local. Tá? Agora tem que fazer isso de um em um. Quanto dá o esse ano em 0,2? Aqui vai dar 16 menos 8. Aqui dá 0, né? Porque é 8x. E aqui vai dar 12 vezes 4 menos 16. Isso é positivo, isso também é positivo. Quando você faz o determinante, dá positivo. Tá? Agora, esse cantinho aqui também dá positivo. Del 2f, del x2 de 0,2 é positivo. Então, 0,2 é o quê? Ponto de mínimo local.
Tá bom? E os outros? Vamos ver o que acontece? O H de 0 menos 2. Aqui vai dar... Quando eu ponho menos 2 aqui, dá menos 16 menos 8. 0 e 0 aqui. E ali dá 12 vezes 4 menos 16. Então, aqui é um negativo, esse é positivo. Quando multiplica, dá negativo. Então, o que você conclui? Esse é um ponto de célula, tá? 0 menos 2 é ponto de célula. E H de raiz de 3,1. Quando eu ponho 1 no lugar do y, aqui vai anular, né? Tá bom? Isso aqui dá 0. Aqui dá 8 raiz de 3, aqui também. E aqui não interessa. Por que que não interessa? Porque vai multiplicar por 0. Tanto faz. Esse aqui eu não preciso nem gastar tempo calculando. Porque já deu 0 ali. Tá? E esse determinante dá negativo. Tá? Então, aqui, de novo, eu tenho que raiz de 3, 1, é outro ponto de célula. Tá? E o menos raiz de 3, 1, o que vai acontecer? Vai dar outra célula de novo. Tá? H de menos raiz de 3, 1, vai dar de novo um 0 aqui. Aqui vai dar negativo, mas não faz mal. E aqui tanto faz. Dá negativo. E eu tenho menos raiz de 3, 1, é ponto de célula de novo. Tudo bem? Isso não é difícil, né? Um pouquinho trabalhoso, mas não é tão difícil assim. Agora eu queria fazer o 18. O 18, ele é mais sutil, mais perigoso, tá? O 18, eu vou fazer o 18A. E aí, de novo, o B fica para vocês pensarem em casa, tá? Eu quero encontrar o máximo e o mínimo absolutos de F no conjunto D. Máximo e o mínimo absoluto de F em D. E aí o F de XY é X vezes Y. E o D é o conjunto dos pares do plano, tais que x² menos y² é igual a 1. O x está no intervalo 1, 2. Fechado. A função é uma função contínua, diferenciável, ela é muito bem comportada. O problema está no conjunto D. Vocês sabem que conjunto é esse? Isso aqui é uma equação de hipérbole. Só que ele restringiu um pedaço. Ele não pegou a hipérbole, ele pegou um pedacinho. Tá? E que pedacinho é esse? Ó, a hipérbole, aqui eu estou desenhando pontilhado as assíntotas. E ela intercepta o eixo dos x no mais ou menos 1. Tá? Então, ela inteira seria esta curva aqui. Tá? Esse desenho é só conjunto dos pontos que satisfazem a equação x2 menos y2 igual a 1. Agora, se eu olhar para esta restrição, então eu estou cortando um pedaço. Né? Eu não estou nem olhando esse x negativo aqui, e aqui eu estou pegando um pedacinho. Então, esse D aqui não é tudo aquilo que eu desenhei. O D é só
Ó, o x vai de 1 até 2. Né? Então, eu vou, inclusive o 2, né? Então, fecha no 2. Ele pega daqui, aqui, fechadinho. E aí, eu quero saber como é que eu posso resolver esse problema. Esse é o D. E tá aí um problema difícil, ou pelo menos é um problema perigoso, tá? Que a gente tem que prestar atenção, são detalhes importantes aí. Fala uma maneira que poderia ser, que eu poderia usar aqui. Eu poderia parametrizar a curva, e aí eu calculo o f dos pontos de gama de t, e aí eu caio num problema de máximos e mínimos de uma função de uma variável, tá? Claro, dá para fazer e eu recomendo que vocês façam em casa porque é instrutivo, né? Agora, o que eu queria fazer era usar o Lagrange. Dá para usar o Lagrange direto? Procurar pontos tais que o gradiente de f é múltiplo do gradiente desta g e pronto. Só isso. Porque aí tem um problema, né? Essa minha figura não saiu muito boa, mas só aqui é fechadinho. Então, como é que era mesmo o teorema do método dos multiplicadores de Lagrange? Eu vou escrever aqui no cantinho os multiplicadores de Lagrange para o caso de duas variáveis. Como é que era como é que eram as hipóteses? Eu tinha que ter um conjunto A do R2 aberto. E aí eu tenho que ter a F de A em R, diferenciável, que a nossa F é. Uma G, também desse domínio A em R, também diferenciável. Desculpa, a G tinha que ser um pouco mais, ela tem que ser classe C1. Mas isso não é, nada disso é o problema para a gente. A G que a gente vai considerar é essa expressão aqui, G de xy. Uma função polinomial, as derivadas são contínuas, não tem problema. E aí, eu considero o conjunto B como sendo os pares de A, tais que a G de xy é constante. E aí, bom, a gente também pede que o gradiente de G desses pontos nunca dá zero. Estou reescrevendo. E aí, o teorema diz que os candidatos a máximo e mínimo, né? Locais, são os pontos que tem o quê? Os pontos de B, locais em B, né? Em B, são os pontos de B tais que o gradiente da F é paralelo ao gradiente da G. Lembra disso? O que tem que está atrapalhando a gente? Esse conjunto, aquele conjunto lá não é desse jeito. Esse x pertencente a 1, 2 não encaixa. Não encaixa nas condições do teorema. Então, do jeito que está, eu não posso usar. Eu tenho que encaixar no teorema para eu poder usar. E aí, o que eu posso fazer? Eu vou restringir o domínio da função. Eu vou mexer aqui, eu vou mexer nesse A. O problema é que o A tem que ser um conjunto aberto. Então, eu poderia tentar... Eu vou diminuir em vez de pegar o domínio, um domínio da F como sendo o plano todo, eu vou pegar um pedaço que corta a hipérbole.
Só que eu tenho que pegar aberto, ou seja, pontilhadinho. E se eu pegar aberto um pouquinho mais para cá, vai escapar para lá. Tá? Eu não quero. Então, eu vou pegar aberto passando no 2, mas aí eu vou deixar esses 2 pontos de fora. E depois o que a gente faz? Calcula quanto eles valem separado. Tá? Tá bom? Então, para eu usar o teorema de Lagrange, neste caso, eu tenho que diminuir o domínio da função para poder ter uma restrição próxima disso e depois eu vou acertar no final. Tá bom? Então, eu vou pegar o A como sendo o conjunto dos pares do R2, tais que eu vou pegar x maior que 0 e menor que 2. Então, ele fica assim, ó, pontilhadinho no eixo dos y, aqui está o x, aqui é o 2, pontilhadinho aqui também, tá? E o conjunto A está aqui, uma faixa, deixa eu arrumar aqui, essa faixa aqui. Só que quando eu tomo este A, a hipérbole, ela vai fazer assim, ó. Tá? Deixei esses 2 pontos de fora. Que pontos são esses? Esse dá pra gente calcular, né? Quando o x é 2, você põe 2 aqui, fica 4 menos y² igual a 1. Então, fica 3 é igual a y². Então, esse aqui é o menos raiz de 3 e esse aqui em cima é o ponto 2 raiz de 3, tá? Esses 2 eu joguei fora, por enquanto. Tirei, tá? Então, agora, com este A, o conjunto B do teorema é o conjunto dos pontos de A, tais que x2 menos y2 é igual a 1. Tá? Aí esse teorema de Lagrange vai procurar os candidatos a máximo e mínimo local de f neste B. Tá? E depois eu vou pegar os candidatos que eu encontrar e comparar com o f nesses 2 pontos que eu tirei. Tá bom? Vocês faziam, no cálculo de uma variável, vocês faziam alguma coisa parecida. Suponha que vocês querem achar máximo e mínimo de uma função num intervalo fechado. Né? Vocês procuram os pontos críticos na parte de dentro. Então, vocês vão procurar, vocês vão achar este ponto, vocês vão achar este outro ponto. Depois, agora, este aqui, que é justamente o ponto de máximo da função, a derivada aqui não é 0. Esse daí você acha fazendo separado. Tá? Então, mais ou menos é isso que eu estou fazendo. Eu vou, com este conjunto B, eu estou achando os candidatos que o Lagrange vai me fornecer, possíveis candidatos nesse pedaço aqui, sem as 2 pontas. E depois eu vou comparar o f desses pontos com o f nas pontas. Tá bom? Então, vamos lá. Por Lagrange, eu vou, os candidatos, eu vou fazer gradiente da f paralelo ao gradiente de g para os pontos de B. Então, eu vou ter aqui x2 menos y2 igual a 1. Essa condição, vamos ver, gradiente de f é essa função aqui, a derivada em relação a x da y e a derivada em relação a y é x. Então, o gradiente é o vetor yx. O gradiente de g é, a função g está aqui, 2x e menos 2y. Né? E quando é que esses dois são paralelos? Esses dois são paralelos, claro, dá para fazer com o lambda, né? Dá para escrever que
esse aqui é lambda vezes esse e montar o sistema, mas não é o caminho mais curto. Qual seria um caminho mais curto? Que o gradiente de f é paralelo ao gradiente de g, significa que as coordenadas são proporcionais. Mas se as coordenadas são proporcionais, o determinante yx, 2x e menos 2y tem que dar zero. Tá bom? Porque as linhas são proporcionais. E aí faz a conta. Isso aqui dá menos 2y ao quadrado menos 2x ao quadrado é zero. Põe o 2 em evidência. E aí ficou aqui x2 mais y2 é zero. Significa que x e y são iguais a zero. Mas x e y os dois iguais a zero não satisfaz essa de baixo. Então, o que acontece? Esse sistema aqui é um sistema que não tem solução. Esse sistema não tem solução. E aí, o que vocês concluem disso? Esse problema tem solução? Ele é obrigado a achar uma solução? Porque existem problemas que não têm solução. Esse conjunto aqui, esse D, ele é um conjunto fechado e limitado. Tá? D é fechado e limitado. E F é contínua. Então, o teorema de Weierstrass garante que ele tem que ter solução. O problema tem solução. Bom, a solução não está nesse pedaço da curva. Então, onde estão as soluções, o ponto de máximo e o ponto de mínimo? Estão nos dois pontos que eu joguei fora. Então, eu tenho que calcular f deste ponto e f deste ponto. Um é o máximo, o outro é o mínimo. Tá certo? Deixa eu escrever assim, os pontos de máximo e mínimo. Pontos de máximo e de mínimo de f estão no conjunto de dois pontos, né? 2 raiz de 3 e 2 menos raiz de 3. São esses os dois possíveis. E aí é só calcular o f. F de 2 raiz de 3, a função manda fazer o produto, dá 2 raiz de 3. E f de 2 e menos raiz de 3 é menos 2 raiz de 3. Então, o que acontece? Esse é o máximo e esse é o mínimo, tá? Tudo bem? Eu quis fazer desse jeito para vocês verem, né, no caso de duas variáveis, como é que a gente pode usar o Lagrange aqui. Né, o teorema de Lagrange aqui. Tá bom? Deu para entender bem? As contas são todas simples, mas a resolução é delicada.